Oi, gente! Tô de volta hoje para mais um vídeo. Hoje eu vou ler o segundo capítulo desse livro aqui, que é o Método Montessori, da Paula Polk. É uma introdução para pais e professores. A gente já leu o primeiro capítulo em live, tá salvo aqui no canal. E agora eu vou ler esse capítulo aqui e vai ficar gravado aí para vocês, tá bom? O segundo capítulo se chama Filosofia de Montessori. Montessori desenvolveu uma nova filosofia de educação com base em suas observações intuitivas das crianças. Essa filosofia seguia a tradição de Jean-Jacques Rousseau e Johann Henrique Pestalozzi e Friedrich Froebel. Tem que fazer inglês para poder ler. Que tinha enfatizado o potencial inato da criança e sua capacidade de desenvolvimento em condições ambientais de liberdade e amor. Entretanto, as filosofias educacionais do passado não enfatizavam a existência da infância como uma entidade por si mesma, a essencial à completude da vida humana. Nem discutiam a autoconstrução em comum da criança que Montessori tinha observado em salas de aula. Montessori acreditava que a infância não é meramente um estágio a ser completado no caminho da idade adulta, mas é outro polo da humanidade. Ela considerava o adulto dependente da criança, da mesma forma que a criança é dependente do adulto. Não devemos considerar a criança e o adulto meramente como fases sucessivas na vida individual. Devemos, em vez disso, considerá-los duas formas diferentes da vida humana, que ocorrem ao mesmo tempo e exercem uma influência recíproca uma sobre a outra. Essa frase aqui foi de Maria Montessori, tá? Esse livro, como eu já falei no primeiro capítulo, ele tem trechos da Maria Montessori e aí a Paula Polk vai falando sobre esses trechos. Montessori considerava a criança uma grande graça externa que entra na família e exerce uma influência formativa sobre o mundo adulto. Temos consciência da dependência da criança diante do adulto em nossa cultura. Não reconhecemos tão prontamente a dependência dos adultos diante das crianças em nossa sociedade agitada e centrada nos adultos. Montessori considerava essa negligência um erro trágico que causava muito de nossa infelicidade, ganância e autodestruição. Em 1948, ela afirmou sua convicção de que a humanidade pode esperar uma solução de seus problemas, dentre os quais os mais urgentes são o de paz e unidade. Apenas se voltar a sua atenção e energia à descoberta da criança e do desenvolvimento das grandes potencialidades de personalidade humana durante a sua construção. Para explicar a autoconstrução infantil, Montessori concluiu que ela tem de possuir dentro de si, antes do nascimento, um padrão para desenvolvimento psíquico. Ela se referiu a essa entidade psíquica inata da criança como um embrião espiritual. O embrião espiritual é comparável à célula fertilizada original do corpo. Essas células não contêm a forma adulta em miniatura, mas sim um plano pré-determinado para o seu desenvolvimento. De modo similar, o crescimento psíquico da criança é guiado por um padrão pré-determinado, não visível no nascimento. Montessori acreditava que esse padrão psíquico só era revelado pelo processo do desenvolvimento. Duas condições são necessárias para que esse processo ocorra. Primeiro, a criança é dependente de um relacionamento integral com o seu ambiente, tanto com as coisas quanto com as pessoas que nele estão.
Só por meio dessa interação é que ela chega a uma compreensão de si mesma e dos limites de seu universo, e assim atinge uma interação de sua personalidade. Segundo, a criança precisa de liberdade. Se recebe a chave para sua própria personalidade e é governada pelas leis do desenvolvimento, ela assume a posse de poderes únicos e muito sensíveis, que só podem ser expressos por meio da liberdade. Se nenhuma dessas condições é satisfeita, a vida psíquica da criança não atingirá seu desenvolvimento potencial e a personalidade da criança definhará. Uma vez que esse padrão existe na criança e opera até mesmo antes do nascimento, Montessori determinou que a educação também deve começar tão precocemente quanto o nascimento da criança. Montessori considerou o relacionamento dependente do crescimento psíquico da criança com a interação livre com seu ambiente como um resultado natural de sua unidade mental e física. O pensamento educacional ocidental havia sido influenciado pela visão que Descartes tinha do homem como dividido em duas partes, a intelectual e a física. Montessori, então, desafiou essa posição filosófica e afirmou que o pleno desenvolvimento dos poderes psíquicos não é possível sem atividade física. Aí Montessori vai falar aqui, mais uma vez. Esse é um trecho que Maria Montessori falou. Então, um dos maiores erros dos nossos dias é pensar no movimento em si mesmo como algo separado das funções superiores. O desenvolvimento mental deve estar conectado com o movimento e dele depender. É vital que a teoria e a prática educacionais sejam orientadas por essas ideias. Se o movimento for restringido, a personalidade e o senso de bem-estar da criança serão ameaçados. O movimento é parte da própria personalidade do homem e nada pode tirar o seu lugar. O homem que não se move é ferido em seu próprio ser e é marginalizado na vida. Por meio de suas observações da criança, Montessori convenceu-se de que ela possui uma motivação intensa voltada para a sua própria autoconstrução. O pleno desenvolvimento de si mesma é seu único e definitivo objetivo na vida. A criança busca espontaneamente atingir essa meta por meio de uma compreensão de seu ambiente. Ela nasceu com a psicologia da conquista do mundo. Sua saúde emocional e física vai depender totalmente dessa tentativa de se tornar a si mesma. Montessori indicou que tal meta não existia para os propósitos autocentrados encontrados com frequência na cultura contemporânea. Ela escreveu em 1949: os princípios e ideias atuais são voltados demais para a autoperfeição e autorrealização. A meta do autodesenvolvimento está tão ligada ao serviço à humanidade quanto à felicidade individual. Embora a criança tenha um padrão psíquico pré-determinado para guiar o seu esforço em direção à maturidade e um anseio vital por atingi-la, ela não herda modelos de comportamento já estabelecido que lhe garantam o sucesso. Ao contrário de outras criaturas na Terra, ela deve desenvolver seus próprios potenciais para reagir à vida. Ela tem, contudo, suas próprias sensibilidades criativas para ajudá-la nessa difícil tarefa. Essas sensibilidades internas a capacitam a escolher, no ambiente complexo, o que é adequado e necessário para o seu crescimento.
Toda a vida psíquica da criança é edificada sobre a base que essas sensibilidades possibilitam. Um atraso em seu despertar resultará em um relacionamento imperfeito entre a criança e o seu ambiente. Ao não sentir atração, mas repulsa, ela fracassa em desenvolver o que se chama amor pelo ambiente, de onde deve obter sua independência por uma série de conquistas sobre ele. Essas faculdades transitórias ou auxiliares existem apenas na infância e não dão evidências de sua existência na mesma forma e intensidade para muito além dos 6 anos de idade. Montessori considerava-as prova de que o desenvolvimento psíquico da criação não acontece por acaso, mas por planejamento. Ela identificou 2 desses auxílios internos ao desenvolvimento da criança: os períodos sensíveis e a mente absorvente. Os períodos sensíveis são blocos de tempo na vida de uma criança em que ela fica absorvida em uma característica de seu ambiente, excluindo todas as demais. Elas aparecem no indivíduo como um intenso interesse por repetir determinadas ações por longos períodos, sem motivo óbvio, até que, por causa dessa repetição, uma nova função subitamente apareça com força explosiva. A vitalidade interior especial e a alegria que a criança exibe durante esses períodos resultam de seu intenso desejo de fazer contato com o seu mundo. É um amor a seu ambiente que a impele a esse contato. E esse amor não é uma reação emocional, mas um desejo intelectual e espiritual. Se a criança é impedida de seguir o interesse de qualquer dado período sensível, a oportunidade para uma conquista natural é perdida para sempre. Ela perde a sensibilidade especial e o desejo por essa área, com um efeito perturbador sobre o seu desenvolvimento psíquico e a sua maturidade. Portanto, a oportunidade para o seu desenvolvimento em seus períodos sensíveis não deve ser deixada ao acaso. Assim que surja a criança deve ser auxiliada. O adulto não tem de ajudar o bebê a se formar, pois essa é a tarefa da natureza, mas deve mostrar um respeito delicado por suas manifestações, fornecer o que ele precisa, mas não pode conseguir por si mesmo. Em resumo, o adulto deve continuar a fornecer um ambiente adequado para o embrião psíquico, do mesmo modo como a natureza, por meio da mãe, forneceu um ambiente adequado para o embrião físico. Montessori observou períodos sensíveis na vida da criança conectados a uma necessidade de ordem no ambiente. O uso da mão e da língua, o desenvolvimento da marcha, um fascínio por objetos minúsculos e detalhados e uma época de intenso interesse social. A ordem é o primeiro período sensível a aparecer. Ela se manifesta cedo, no primeiro ano de vida, até mesmo nos primeiros meses, e continua por todo o segundo ano. É importante compreender que Montessori viu uma clara distinção entre o amor infantil por ordem e coerência e o prazer e a satisfação moderados dos adultos maduros ao ter tudo no lugar. O amor infantil pela ordem se baseia em uma necessidade vital de um ambiente preciso e determinado. Apenas em um ambiente assim, a criança pode categorizar suas percepções e, portanto, formar uma estrutura conceitual interna com a qual entender e lidar com o seu mundo.
não são os objetos no lugar que ela está identificando por meio de sua sensibilidade especial para a ordem, mas o relacionamento entre os objetos. Ela tem um senso interno que não é um senso de distinção entre as coisas, de modo que percebe o ambiente como um todo com partes independentes. Só em um ambiente assim, conhecido como um todo, é possível para a criança se orientar e agir com propósito. Sem isso, ela não terá base sobre a qual construir sua percepção do relacionamento. A criança manifesta sua necessidade de ordem de 3 maneiras. Ela demonstra uma alegria positiva ao ver as coisas em seu lugar de costume. Ela muitas vezes tem crises de birra quando as coisas não estão onde deveriam, e quando pode fazer isso, ela insiste em colocar as coisas de volta em seu lugar. Um segundo período sensível aparece como um desejo de explorar o ambiente com a língua e as mãos. Por meio do paladar e do tato, a criança absorve as qualidades dos objetos em seu ambiente e busca agir sobre eles. Igualmente importante é que, por meio dessa atividade sensorial e motora, que as estruturas neurológicas são desenvolvidas para a linguagem. Montessori concluiu, portanto, que a língua usada pelo homem para falar e as mãos empregadas no trabalho estão mais intimamente conectadas com a sua inteligência do que com qualquer outra parte do corpo. Ela se referiu a elas como os instrumentos de sua inteligência. A criança deve ser exposta à linguagem durante esse período sensível, ou ela não se desenvolverá. Talvez a descrição mais tocante de tal acontecimento seja o relato feito por Itard a respeito do garoto selvagem, de Aveyron. Abandonado na floresta da França quando bebê, o menino foi encontrado quando era jovem, provavelmente ainda na adolescência. Coberto com cicatrizes de sua sobrevivência na natureza, seus movimentos e seus comportamentos eram os de um animal. Itard conseguiu ajudar esse menino a desenvolver seu potencial para a vida humana em quase todos os aspectos. No entanto, o menino não desenvolveu a linguagem, mesmo que se tenha comprovado que não era surdo, e não se conseguisse encontrar nenhum outro problema que impedisse o desenvolvimento linguístico. A criança, em nossa cultura, é geralmente rodeada pelos sons de que precisa para estabelecer a linguagem. O uso das mãos durante esse período sensível é muitas vezes outra questão, embora seja igualmente essencial para o seu desenvolvimento. Ela deve ter objetos para explorar a fim de desenvolver suas estruturas neurológicas, para perceber e pensar, tanto quanto deve ser exposta ao mundo do som humano, a fim de desenvolver suas estruturas neurológicas para a linguagem. Durante esse período, a criança está geralmente rodeada por objetos de adulto. A ordem não toque é a única resposta a esse problema vital do desenvolvimento infantil. Se a criança toca esses objetos proibidos, ela é punida ou repreendida. Também é importante lembrar que as ações da criança não se devem a uma escolha aleatória, mas são dirigidas por suas necessidades internas de desenvolvimento. Agora, os movimentos da criança não se devem ao acaso. Ela está construindo as coordenações necessárias para os movimentos organizados, dirigidos por seu ego, que a comanda a partir do interior. Portanto, é da maior importância que o adulto seja guiado pela tolerância e pela sabedoria ao colocar qualquer limite necessário à necessidade da criança de tocar e provar durante esse período. O período sensível
para a marcha é provavelmente o mais prontamente identificado pelo adulto. Montessori via esse momento como um segundo nascimento para a criança, pois anunciava sua passagem de um ser impotente a um ser ativo. Um fato que Montessori observou durante esse período nem sempre é reconhecido pelos adultos. As crianças nesse período adoram dar longas caminhadas. Montessori descobriu que crianças muito novas, com 1 ano e meio, podem caminhar vários quilômetros sem se cansar. A criança não caminha, porém como um adulto, que anda de modo constante com um objetivo externo em mente. A pequena anda para desenvolver seus poderes. Ela está construindo seu ser. Ela vai devagar. Não tem nem passo rítmico, nem objetivo. Mas as coisas ao seu redor a atraem e a impelem de seguir em frente. Se o adulto quiser ajudar, deve renunciar a seu próprio ritmo e objetivo. Um quarto período sensível envolve um interesse intenso em objetos tão pequenos e tão detalhados que podem escapar inteiramente à nossa observação. A criança pode ficar absorta com insetos minúsculos, mal visíveis ao olho humano. É como se a natureza separasse um período especial para a criança explorar e apreciar seus mistérios, que mais tarde serão deixados de lado por um adulto ocupado. Um quinto período sensível é revelado por um interesse nos aspectos sociais da vida. A criança fica profundamente envolvida em compreender os direitos civis dos outros e em estabelecer uma comunidade com eles. Ela tenta aprender boas maneiras e ajudar os outros, além de si mesma. Esse interesse social é exibido primeiro com uma atividade de observação e depois desenvolve-se em um desejo por um contato mais ativo com os outros. Montessori considerava a descoberta dos períodos sensíveis uma de suas contribuições mais valiosas e o prosseguimento do estudo desses períodos uma tarefa importante para os educadores. Antes dessas revelações da verdadeira natureza da criança, as leis que governam a construção da vida psicológica permaneciam absolutamente desconhecidas. O estudo dos períodos sensíveis, como algo que dirige a formação do homem, pode se tornar uma das ciências de maior uso prático para a humanidade. Os períodos sensíveis descrevem o padrão que a criança segue para conhecer o seu ambiente. O fenômeno da mente absorvente explica a qualidade especial e o processo pelo qual a criança alcança esse conhecimento. Como a mente da criança ainda não está formada, ela precisa aprender de um modo diferente o modo do adulto. O adulto tem um conhecimento do seu ambiente sobre o qual construir, mas a criança deve começar do zero. É a mente absorvente que realiza essa tarefa aparentemente impossível. Ela permite uma absorção inconsciente do ambiente por meio de um estado mental pré-consciente especial. Por meio desse processo, a criança incorpora o conhecimento diretamente em sua vida psíquica. As impressões não entram apenas na mente infantil. Elas a formam, são encarnadas na criança. Assim, uma atividade inconsciente prepara a mente. Isso é sucedido por uma atividade consciente que é lentamente despertada e extrai do inconsciente o que ela pode oferecer. A criança constrói sua mente dessa forma, pouco a pouco. Ela estabelece a memória, o poder de compreensão e a capacidade de raciocínio. Essa criação por absorção.
Essa criação por absorção estende-se a todas as características mentais e morais que são consideradas fixas na humanidade ou etnia ou comunidade, e inclui patriotismo, religião, hábitos sociais, disposições técnicas, preconceitos e, de fato, todos os itens que compõem a soma total da personalidade humana. Aos 3 anos de idade, a preparação inconsciente necessária para o desenvolvimento e atividades posteriores está estabelecida. A criança agora embarca em uma nova missão, o desenvolvimento de suas funções mentais. Antes dos 3 anos, as funções estão sendo criadas depois dos 3 anos. Antes dos 3 anos, as funções estão sendo criadas. Depois dos 3 anos, elas se desenvolvem. A filosofia de Montessori afirma então que a criança contém um embrião espiritual, ou padrão de desenvolvimento psíquico, até mesmo antes do nascimento. As duas condições de um relacionamento integral com o ambiente e a liberdade para a criança devem existir para que esse embrião se desenvolva de acordo com o seu plano. O objetivo da criança é se desenvolver, e ela intrinsecamente motivada na direção desse objetivo com uma intensidade sem igual em toda a criação. Como ela deve se criar com base em estruturas psíquicas ainda não desenvolvidas, ela recebeu auxílios internos especiais para a tarefa, os períodos sensíveis e a mente absorvente. Os princípios ou leis naturais que governam o crescimento psíquico da criança se revelam apenas por meio do processo de desenvolvimento. Ao dar às crianças da casa dei Bambini um ambiente aberto que operar, Montessori pôde observar essas leis naturais em ação nas crianças e começar a identificá-las. Uma das coisas mais importantes que ela observou é a lei do trabalho. Montessori tinha observado que as crianças na casa dei Bambini tinham atingido uma interação do eu por meio de seu trabalho. Elas pareciam imensamente satisfeitas, calmas e descansadas depois da mais diligente concentração nas tarefas que escolheram livremente fazer. Todo comportamento destrutivo, quer agressivo e hostil ou passivo e apático, havia desaparecido. Montessori concluiu que alguma necessidade importante da criança deveria ter sido suprida por meio dessa atividade de concentração e que o novo estado de interação psíquica que a criança havia atingido assim era, na verdade, seu estado normal. Montessori se referiu a esse processo de integração psíquica como a normalização da criança. Entre as revelações que a criança nos trouxe, há uma de importância fundamental: o fenômeno da normalização por meio do trabalho. É certo que a aptidão da criança para o trabalho representa um instinto vital, pois sem o trabalho a personalidade não pode se organizar e se desvia das linhas normais de sua construção. O homem constrói a si mesmo por meio do trabalho. Uma vez que o trabalho ajuda a criança a se tornar verdadeiramente quem é, ela é impulsionada à atividade e ao esforço constantes. Ela segue a lei do máximo esforço. Ela não pode ficar parada. É impelida a uma conquista contínua. Para ser bem-sucedida por si mesma, intensifica os seus esforços.
Ao cumprir seu destino individual, ela parece descansada e satisfeita depois do trabalho, apesar da intensidade deste. É óbvio que o trabalho da criança é muito diferente do trabalho do adulto. As crianças usam o ambiente para melhorar a si mesmas. Os adultos usam a si mesmos para melhorar o ambiente. As crianças trabalham por causa do processo e os adultos trabalham para alcançar um resultado final. É tarefa dos adultos construir um ambiente superposto à natureza, um trabalho voltado para o exterior que exige atividade e esforço inteligente. É a isso que chamamos de trabalho produtivo, e é ele, por natureza social, coletivo e organizado. Ele deve, portanto, seguir uma lei de exercer o mínimo esforço para atingir a máxima produtividade. Ele procura ganho e auxílio. A criança não busca auxílio em seu trabalho, ela deve realizá-lo sozinha. Por causa da natureza social de sua vida, que não é nem adaptativa nem produtiva para a sociedade adulta, a criança contemporânea está em grande medida afastada dela. Ela está exilada em uma escola em que, com demasiada frequência, sua capacidade para o crescimento construtivo e autorrealização é reprimida. Esse problema na civilização contemporânea aumenta conforme o papel do adulto se torna cada vez mais complexo. Nas sociedades primitivas, nas quais os trabalhos eram simples e podiam ser realizados em um ritmo relaxado, o adulto podia coexistir com crianças em seu ambiente de trabalho, com menos atrito. A complexidade da vida moderna está tornando cada vez mais difícil para o adulto suspender suas próprias atividades para seguir a criança, adaptando-se ao ritmo dela e às necessidades psicológicas do seu crescimento. Um segundo princípio revelado por meio do desenvolvimento da criança é a lei da independência. É certo quando há tendência regressiva. A natureza da criança é visar direita e energicamente a independência funcional. O desenvolvimento assume a forma de um impulso na direção de uma dependência cada vez maior. Ela usa a dependência para ouvir seu próprio guia interior, quando as ações que lhes podem ser úteis. As forças internas afetam suas escolhas e, se alguém usurpar a função desse guia, a criança é impedida de desenvolver sua vontade ou sua concentração. É pelo fato de o adulto persistir em simplesmente usurpar essa posição de guia que grande parte do potencial infantil nunca é atualizado. O pleno desenvolvimento da personalidade é totalmente dependente da liberação progressiva da direção e da confiança externas. Um terceiro princípio psíquico envolve o poder da atenção. Em certo estágio de seu desenvolvimento, a criança começa a dirigir sua atenção a objetos particulares em seu ambiente, como uma intensidade e interesse nunca vistos antes. O aspecto essencial é que a tarefa provoque tal interesse que envolva toda a personalidade da criança. Esse não é o ponto de chegada, mas o ponto de partida, pois a criança usa essa nova capacidade de concentração para consolidar e desenvolver sua personalidade. No início, ela será atraída por materiais que despertem seu interesse instintivo, como cores brilhantes. Contudo, conforme obtém mais experiência, ela estabelece um conhecimento interno sobre o já conhecido, que agora evoca expectativa e interesse pelo novo e desconhecido. A criança se concentra naquelas coisas que já tem em sua mente, que ela absorveu no período anterior, pois tudo que foi conquistado tem uma tendência a permanecer na mente a ser ponderado.
Desse modo, um interesse perspicaz baseado no intelecto substitui um interesse instintivo baseado em impulsos primitivos. Quando a criança atinge esse foco de ação com base no interesse intelectual, ela se torna mais calma e mais controlada. Seu prazer nos atos de concentração é óbvio, e ela parece descansada e satisfeita. Montessori via essas manifestações exteriores de prazer como evidência do elemento constante de formação interna que acontecia na criança. Depois que a coordenação interna é estabelecida por meio da capacidade da criança para atenção e concentração prolongadas, um quarto princípio psíquico que envolve a vontade é revelado. O desenvolvimento da vontade é um processo lento que evolui por meio de uma atividade contínua em relacionamento com o ambiente. A criança escolhe uma tarefa e deve, então, inibir seus impulsos na direção de movimentos estranhos. Uma formação interna da vontade é desenvolvida gradativamente por meio dessa adaptação aos limites de uma tarefa escolhida. Decisão e ação são, então, as bases para o desenvolvimento da vontade. Sermões sobre o que a criança deveria fazer são inúteis, pois não envolvem decisão nem ação. Do mesmo modo, não é a visão moral, mas essa formação interna desenvolvida pelo exercício da vontade que dá força para controlar as próprias ações. Como o ensino tradicional limita severamente as oportunidades da criança para escolha e ação, Montessori sentia que ele não só nega à criança todas as oportunidades para usar sua vontade, mas diretamente obstrui e inibe sua expressão. Montessori observou 3 estágios no desenvolvimento da vontade da criança. Primeiro, a criança inicia a repetição de uma atividade. Essa repetição ocorre depois que sua atenção foi polarizada e ela atingiu um grau de concentração em um dos exercícios. A criança pode repetir o ciclo de atividade do exercício muitas vezes com uma satisfação óbvia. Essa repetição, tão trivial para o adulto, dá à criança a sensação de poder e independência. Se os adultos persistirem em interromper a criança durante o ciclo de repetição, sua autoconfiança e capacidade de perseverar em uma tarefa serão seriamente comprometidas. A interrupção constante durante esse momento é tão perturbadora para a criança que Montessori sentiu que levava a criança a viver em um estado similar a um pesadelo constante. Depois de alcançar a independência e o poder sobre seus próprios movimentos, a criança passa para um segundo estágio no desenvolvimento da vontade, em que começa espontaneamente a escolher a autodisciplina como um modo de vida. Ela faz essas escolhas por sua própria liberação, como uma pessoa. É um ponto de partida, não um final, que a leva ao autoconhecimento. É a posse de si mesma. É um estado caracterizado pela atividade, não pela imobilidade, que muitas vezes é chamada de disciplina na escola tradicional. Nesse estágio, a criança faz o uso criativo de suas capacidades, aceita a responsabilidade de suas próprias ações e respeita os limites da realidade. Depois de alcançar a autodisciplina, a criança atinge um terceiro estágio da vontade desenvolvida, que engloba o poder de obedecer. Esse poder é um fenômeno natural e se mostra espontaneamente no final de um longo processo de maturação. O fenômeno da obediência, segundo a filosofia montessoriana, é talvez o aspecto de mais difícil aceitação
e entendimento para os norte-americanos. Sugerir que as crianças possam desenvolver naturalmente a obediência em relação ao professor alimenta o medo de que elas possam se tornar escravas dependentes do mundo do adulto e do status quo. Isso ocorre em parte porque o pensamento ocidental costuma considerar vontade e obediência como dois valores ou poderes separados. É o resultado das práticas educacionais do passado, que envolvia a suspensão da vontade da criança para que ela fosse substituída pela vontade do professor. A obediência, sem questionamento, era assim buscada por meio de um processo de quebra de vontade da criança. Montessori, pelo contrário, considerava a obediência e vontade partes integrantes do mesmo fenômeno, e a obediência correspondia ao estágio final do desenvolvimento da vontade. A fim de seguir esse pensamento, é necessário entender a fonte da vontade na filosofia de Montessori. A vontade é concebida não como uma força independente, mas como proveniente de um grande poder universal, ou horme. O horme é definido como uma energia vital ou impulso para uma atividade com um propósito. Essa força universal não é física, mas é a própria força da vida no processo da evolução. Ela direciona todas as formas de vida irresistivelmente na direção da evolução. E daí vêm os impulsos para a ação. Entretanto, a evolução não acontece por sorte nem por acaso, mas é governada por leis fixas. E se a vida do homem é uma expressão dessa força, o comportamento dele deve ser moldado por ela. Na vida da criança pequena, assim que ela realiza uma ação deliberadamente, por sua própria vontade, essa força começa a entrar em sua consciência. O que chamamos de vontade começou a se desenvolver, e esse processo continua daí em diante, mas apenas como resultado da experiência. A partir daí, começamos a pensar na vontade não como algo inato, mas como algo que tem de ser desenvolvido. E porque é uma parte da natureza, esse desenvolvimento só pode ocorrer em obediência às leis naturais. Esse desenvolvimento é um processo lento que evolui por meio de uma atividade contínua em relacionamento com o ambiente. Quando o estágio final desse desenvolvimento é atingido, surge a obediência às forças da vida. E é essa obediência que torna possível a continuação da vida e da sociedade humana. A vontade e a obediência, então, caminham lado a lado, pois a vontade é uma base anterior na ordem do desenvolvimento, e a obediência é um estágio posterior que se apoia nessa base. De fato, se a alma humana não tivesse essa qualidade, se os homens não tivessem desenvolvido, por alguma forma de processo evolutivo, essa capacidade para obediência, a vida social seria impossível. Aqui, Montessori não está discutindo a obediência cega que tem sido uma parte de nossa cultura contemporânea e que tem causado tanto horror e destruição. O olhar mais casual ao que está acontecendo no mundo é suficiente para nos mostrar como as pessoas são obedientes. Esse tipo de obediência é a razão real pela qual vastas massas de seres humanos podem ser arremessadas tão facilmente para a destruição. Essa é a forma descontrolada de obediência, uma obediência que leva nações inteiras à ruína. Não há falta de obediência em nosso mundo, muito ao contrário. Infelizmente, o que está ausente é o controle da obediência.
O controle da obediência depende de duas condições: o desenvolvimento completo da obediência por meio de vários estágios e o alcance do estágio final no desenvolvimento da vontade. A obediência se desenvolve em estágios do mesmo modo que as outras características dos seres humanos. No início, ela é ditada puramente pelo impulso órmico. Depois, atinge o nível da consciência e daí por diante continua a se desenvolver, estágio por estágio, até se colocar sob o controle da vontade consciente. Então, essa vontade consciente, se foi desenvolvida sob circunstâncias naturais, não pode levar a atos destrutivos, porque tem como fonte as forças da vida. Mas os fatos reais da situação são que a vontade não provoca a desordem e a violência. Estes são sinais de perturbação emocional e sofrimento. Sob condições adequadas, a vontade é uma força que impulsiona as atividades benéficas à vida. A natureza impõe à criança a tarefa de crescer, e a vontade dela a leva a fazer progressos e a desenvolver suas potencialidades. Então, quando a filosofia de Montessori fala de obediência, refere-se a uma característica natural do ser humano. Essa característica natural deve evoluir para cada uma obediência controlada ou inteligente. Uma cooperação com as forças da vida e da natureza, das quais depende a subsistência da vida e da sociedade humana. George Denison é um escritor que tem uma boa percepção desse crescimento da obediência inteligente e da cooperação na criança e do modo com que se torna estabelecidas nos relacionamentos contínuos entre adulto e criança. Na visão de Denison, a criança vem a reconhecer a autoridade natural dos adultos, por meio de sua experiência, primeiro com os pais, depois com os outros adultos em seu mundo. Eles a aceitam, mas ao cuidar dela, também lhe fazem determinadas exigências. Em seu maravilhoso livro The Lives of Children, Denison descreve esse relacionamento desenvolvido com um menino chamado José. Minhas próprias exigências eram, então, uma parte importante de experiência de José. Eles não eram simplesmente as exigências de um professor, nem as de um adulto, mas pertenciam ao meu próprio modo de cuidar de José. E ele sentia isso. Havia algo que ele valorizava no fato de eu lhe fazer exigências. Nós nos tornamos colaboradores no negócio da vida. O que ele valorizava acima de tudo era isso, que um adulto com uma vida própria estivesse disposto a ensiná-lo. Na medida em que sentia minha vida estendendo além dele para o que para ele era o desconhecido, meu significado como um adulto foi ampliado, e as coisas que eu já sabia e podiam lhe ensinar ganharam um brilho que realmente tinham vida. Um quinto princípio psíquico, o desenvolvimento da inteligência, governa a chave para entender a própria vida. Essa é a chave que põe em movimento os mecanismos essenciais à educação. A inteligência é definida como a soma das atividades reflexas e associativas ou reprodutivas que permitem à mente construir a si mesma e se colocar em relação com o ambiente. O início do desenvolvimento intelectual é a consciência da diferença ou distinção no ambiente. A criança obtém essas percepções por meio dos sentidos.
Depois, deve organizá-las em uma disposição ordenadas em sua mente. Não há nada de bom em ter tido contato com um ambiente estimulante e diversificado se isso só resultasse em um caos de impressões mentais. Ajudar no desenvolvimento da inteligência é ajudar a colocar em ordem as imagens da consciência. O primeiro sinal de que esse processo interno está acontecendo será a rapidez da resposta aos estímulos, e o segundo será a ordenação dessas respostas. Uma sexta lei natural governa o desenvolvimento da imaginação e da criatividade da criança, que são poderes inatos que se desenvolvem conforme suas capacidades mentais são estabelecidas por meio de sua interação com o ambiente. O ambiente deve ser belo, harmônico e baseado na realidade, a fim de que a criança organize as percepções que tem dele. Uma vez desenvolvidas percepções realistas e ordenadas da vida a seu respeito, a criança é capaz de selecionar e enfatizar os processos necessários ao empreendimento criativo. Ela abstrai as características dominantes das coisas. Assim, tem sucesso em associar suas imagens e mantê-las no primeiro plano da consciência. Montessori enfatizou que essa capacidade seletiva requer 3 qualidades: um admirável poder de atenção e concentração, que aparece quase como uma forma de meditação, uma considerável autonomia e independência de julgamento e uma fé esperançosa que permanece aberta à verdade e à realidade. Montessori tinha uma preocupação especial com a última qualidade, pois sentia que os adultos muitas vezes impediam inadvertidamente esse desenvolvimento nas crianças. A criança pequena tem uma tendência a criar fantasias e a permanecer nelas. A criança pequena, os adultos se acostumaram a considerar essas fantasias uma prova da capacidade imaginativa, das capacidades imaginativas superiores da criança. Montessori considerava-as prova não de sua imaginação, mas de sua posição dependente e impotente na vida. Um adulto se conforma com sua sorte, uma criança cria uma ilusão. Do mesmo modo, Montessori considerava a crença da criança no fruto das imaginações do adulto, como a tradição do Papai Noel. Uma prova não da imaginação da criança, mas de sua credulidade, uma credulidade que desaparece conforme ela amadurece e sua inteligência se desenvolve. O adulto substitui a imaginação da criança pela sua, porque vê continuamente a criança como um ser passivo por quem deve agir. A criança é geralmente considerada um ser receptivo em vez de um ser ativo. E isso acontece em todas as áreas de sua vida. Até a imaginação é tratada assim. Os contos de fada e as histórias de princesas encantadas são contados com objetivos de incentivar a imaginação da criança. Mas quando ouve esses outros tipos de história, ela só está recebendo impressões. Ela não está desenvolvendo seus próprios poderes para imaginar construtivamente. Além de um ambiente de beleza, ordem e realidade, Montessori percebeu que a criança precisa de liberdade para desenvolver a criatividade. Para selecionar o que a atrai em seu ambiente, para se relacionar com isso sem interrupção e pelo tempo que desejar, para descobrir soluções e ideias e escolher uma resposta própria e para comunicar e compartilhar suas descobertas com os outros conforme queira.
a alienação ou o desapego da criança, características da maior dessas fases do processo criativo, têm sido amplamente reconhecidos pelos visitantes da sala de aula montessorianas. Contudo, sua fonte nem sempre tem sido adequadamente identificada. Muitas vezes, os observadores só são sensíveis ao isolamento temporário da criança em relação a seus colegas, e não reconhecem esse estado como uma parte do próprio processo criativo. A criança na sala de aula montessoriana também está livre do julgamento e de uma autoridade externa, que tanto aniquila o impulso criativo. Isso está em contraste direto com o ambiente da escola tradicional, em que a base para avaliação sempre está fora da criança. O resultado desastroso desse ambiente de sala de aula controlador e de julgamento constante estão registrados com sensibilidade no livro How Children Fail, de John Holt. Em contraste com a educação tradicional, Montessori merece o crédito por uma apreciação precoce do escopo da criatividade, por desenvolver meios melhores para incentivá-lo do que aquele que havia sido proposto até então. Um sétimo princípio psíquico lida com o desenvolvimento da vida emocional e espiritual da criança. Montessori acreditava que a criança tem dentro de si, ao nascer, os sentidos que respondem a seu ambiente emocional e espiritual, e desse modo desenvolve sua capacidade para respostas amorosas e compreensivas aos outros e a Deus. Esses sentidos inatos correspondem aos presentes no nascimento para reagir ao mundo físico e, consequentemente, desenvolver a inteligência. A criança atinge o desenvolvimento dessa última por meio dos estímulos do mundo material. Mas, para os primeiros, ela precisa do estímulo dos seres humanos. Ela é primeiramente ativada por meio de uma experiência amorosa com a mãe. O amor da criança por ela desperta seus sentidos internos e torna possível, por sua vez, suas respostas amorosas. Depois que o despertar emocional da criança ocorre, ela começa a responder à oferta de relacionamentos amorosos dos outros. É a riqueza de material emocional nos outros que a atrairá, do mesmo modo que a riqueza dos estímulos físicos a atrairá para o seu ambiente material. A atração é delicada e sutil e pode ser destruída facilmente ao se lidar com a vida emocional ou a vida intelectual. Portanto, a livre escolha da criança deve mais uma vez ser respeitada. Se o adulto teve o cuidado de apresentar à criança os meios de que ela precisa para o seu desenvolvimento e está sempre pronto a ajudar, mas nunca a domina, então a criança certamente responderá ao amor e ao respeito do adulto. Chegará um dia em que o espírito dela vai se tornar sensível ao nosso espírito. O poder de nos obedecer, de nos comunicar suas conquistas, de compartilhar suas alegrias conosco, será um novo elemento da vida dela. Finalmente, ela começará a responder às outras crianças também, demonstrando consciência e interesse no trabalho e no progresso delas, além do seu próprio. Para atingir a maturidade emocional e espiritual, a criança deve desenvolver não só sua capacidade interna para o amor, mas também seu senso moral. Mais uma vez, Montessori acreditava que era esse sentido interno presente no nascimento. Não é de surpreender que deva haver uma sensação interna que nos alerte dos perigos e nos faça reconhecer as circunstâncias favoráveis da vida.
Para que o desenvolvimento do senso moral aconteça, a criança precisa de um ambiente em que o bem e o mal estejam claramente diferenciados. Esse bem e o mal não devem ser confundidos com hábitos sociais adquiridos, mas é de natureza última e está ligado à própria vida. Bem é a vida, mal é a morte. A distinção real é tão clara quanto as palavras. Um oitavo princípio psíquico está relacionado aos estágios do crescimento infantil. Montessori observou que o desenvolvimento ocorre em estágios que podem ser bem definidos pela idade cronológica. Ela esboçou 5 períodos de crescimento. O período do nascimento, aos 3 anos, é caracterizado pelo crescimento inconsciente e pela absorção. A estrutura interna do desenvolvimento emocional e intelectual está sendo criada por meio dos períodos sensíveis e da mente absorvente. Trata-se de um período de energia sem igual e esforço intenso para a criança, pois de fato toda a sua vida dependerá do que puder alcançar. Durante o período entre 3 e 6 anos, a criança gradualmente leva o conhecimento de seu inconsciente para um nível consciente. Aos 6 anos, sua formação interna de disciplina e obediência já foi estabelecida, e ela desenvolveu um modelo interno de realidade no qual baseia seus esforços imaginativos e criativos. Entre 6 e 9 anos, ela é capaz de construir as habilidades acadêmicas e artísticas essenciais para uma vida de realização em sua cultura. No período dos 9 aos 12 anos, a criança está pronta para se abrir para o conhecimento do próprio universo. É um período similar ao anterior que se estendeu do nascimento aos 3 anos, quando ela absorveu avidamente tudo em seu ambiente. No entanto, agora ela está aprendendo com sua mente consciente, em vez de ser limitada por seu ambiente imediato, ela pode atingir até mesmo o próprio cosmos. Seu interesse intelectual para o resto da vida dependerá das oportunidades durante esse período. É por esse motivo que a escolarização nessa época deve incluir uma exposição ao mundo tão completa quanto possível e não ser fragmentada em unidades isoladas de matérias, como é de costume nas escolas tradicionais. O período dos 12 aos 18 anos é o momento para explorar em profundidade áreas mais concentradas de interesse. A criança deve começar a escolher o padrão de empreendimento que seguirá durante a vida. E assim, durante esse período, é necessário limitar as escolhas. Em muitas culturas, o período de decisão é adiado até uma idade mais avançada. Como, em geral, isso não é incentivado nem permitido na idade natural, ocorrem problemas emocionais e intelectuais desnecessários. A rebeldia adolescente, considerada tão inevitável em nossa cultura, é um fenômeno que não é visto em muitas outras civilizações. O conhecimento que Montessori tinha de antropologia pode ter sido a principal razão para a percepção desses problemas na adolescência, com base em padrões culturais. Como foi por meio da observação da criança que Montessori fez as descobertas dos períodos sensíveis, da mente absorvente e das leis naturais que governam o desenvolvimento psíquico, ela determinou que a educação deve ter um novo objetivo: estudar e observar a própria criança desde o momento de sua concepção. Só assim é que uma nova educação, baseada na ajuda aos poderes interiores da criança, pode ser desenvolvida para substituir o método atual, baseado na transmissão do conhecimento passado. Montessori sentia que haveria esperança para o mundo turbulento se isso pudesse ser feito. Apenas uma investigação científica da personalidade humana pode nos levar à salvação. E temos diante de nós, na criança, uma entidade psíquica,
um grupo social de tamanho imenso, um verdadeiro poder mundial, se corretamente usado. Se a salvação e a ajuda estiverem por vir, virão da criança, pois ela é a construção do homem, e assim da sociedade. A criança está dotada de um poder interior que pode nos guiar para um futuro mais luminoso. A educação não deve mais ser principalmente a comunicação do conhecimento, mas deve tomar um novo caminho, buscando a libertação das potencialidades humanas. Quando essa educação deveria começar? Nossa resposta é que a grandeza da personalidade humana começa no nascimento, uma afirmação cheia de realidade prática, embora visivelmente mística. A observação científica então estabeleceu que a educação não é o que o professor dá. A educação é um processo natural, realizado espontaneamente pelo indivíduo humano e adquirido não ao ouvir palavras, mas por meio de experiências com o ambiente. A tarefa do professor torna-se a de preparar uma série de motivos de atividade cultural, espalhada em um ambiente especialmente preparado, e depois evitar a interferência inoportuna. Os professores humanos só podem auxiliar o grande trabalho que está sendo feito como os servos auxiliam ao mestre. Ao fazer isso, serão testemunhas do desenvolvimento da alma humana e do surgimento de um novo homem, que não será vítima dos acontecimentos, mas terá clareza de visão para dirigir e moldar o futuro da sociedade humana. Então, com esse trecho que Maria Montessori disse, com essa fala de Maria Montessori, a gente termina o segundo capítulo. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like aqui, deixa o seu comentário, compartilha esse vídeo para que mais pessoas possam ouvir a leitura desse livro, para que mais pessoas conheçam de Montessori, tá? Muito obrigada por assistir, por me ouvir e até a próxima!